Boa tarde. Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor de Física, professor Helder de Souza Claudino. E conforme nós havíamos combinado, eu estou fazendo essa apresentação a respeito do capítulo 18, que trata acerca da temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica. A apresentação que nós faremos aqui será um pouco informal e tentaremos seguir mais ou menos até a sexta sessão. Bom, então vamos iniciar com uma rápida introdução, falando um pouco sobre a termodinâmica. Primeiramente, nós podemos defini-la como um estudo das leis que regem a relação entre calor, trabalho e outras formas de energia. Essas outras formas de energia vocês podem entender como sendo energia mecânica ou quaisquer outras formas de energia. Um ponto fundamental da termodinâmica é que ela representa um dos principais ramos, tanto da física como da engenharia. E existe uma série de aplicabilidades, tanto na ciência como na tecnologia. Por exemplo, na engenharia de automóveis, os engenheiros estão preocupados com o superaquecimento dos motores e especialmente nos casos dos carros de corrida. Já na engenharia de alimentos a gente também tem diversas aplicações e eu quero comentar também sobre a área da meteorologia, onde os meteorologistas eles estão ocupados em analisar a transferência de energia térmica nos eventos meteorológicos associados, como o fenômeno El Niño, o Laninha também, e também temos o aquecimento global. Tem diversas outras aplicações, mas para nós é pertinente fazer a seguinte pergunta: e na química, será que existe alguma aplicação? Sim ou não? A resposta é sim. E a aplicação da termodinâmica na área da química seria uma sub-área da química chamada de termoquímica, certo? Então, a aplicação da termodinâmica no campo da química é o que diz respeito às reações químicas. Bom, nós sabemos que durante uma reação química, aqui eu tenho um exemplo de uma reação química, como vocês podem ver aí, vocês com certeza conhecem, mas durante uma reação química você tem a quebra e a formação de ligações químicas das moléculas dos reagentes. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a combustão do metano, você tem a molécula do metano e também duas moléculas de oxigênio. E essa quebra e formação de ligações tem como finalidade formar as novas moléculas dos produtos. Nesse caso aqui seria o gás carbônico, duas moléculas de água, e tem esse termo aqui que eu vou explicar daqui a pouco. Bom, então como eu falei, a termoquímica é a parte da química que estuda a energia trocada pelos reagentes e pelos produtos. Existem dois tipos de reações conhecidos na química. Tem as reações endotérmicas, onde você tem uma absorção de energia, ou seja, calor, e tem as reações exotérmicas, onde durante uma reação calor é liberado. Esse exemplo aqui da combustão do metano, nós temos um exemplo de uma reação exotérmica, porque nós temos aqui um calor que é liberado. Esse calor liberado é igual a 891 kJ por mol de metano queimado durante a reação. Tá? E aqui é um exemplo bem prático de uma aplicação aí da termodinâmica na química. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as grandezas fundamentais que nós estudamos em ondulatório. Bom, se nós lembrarmos um pouquinho, nós vimos que a amplitude, o comprimento de onda, o período e a frequência são as grandezas fundamentais que nós estudamos em ondulatório. Já na termodinâmica, nós temos um conceito central de muita importância, que é o conceito de temperatura. Bom, desde o ensino médio, eu creio que vocês ouviram falar que a temperatura ela é definida como uma medida que serve para indicar o grau de agitação térmica das partículas ou dos átomos ou moléculas de um sistema.
Então, quanto mais agitadas estiverem as partículas que formam o sistema, maior vai ser a sua temperatura. Um ponto interessante da temperatura é que ele representa uma das 7 grandezas fundamentais do sistema internacional. No caso da temperatura, a unidade de medida seria o Kelvin, tá? E uma pergunta muito interessante relativa à temperatura é: quais são os limites inferior e superior da temperatura? Bom, em primeiro lugar, o limite superior não existe. Você pode fornecer uma quantidade de energia suficientemente grande, de maneira que você aumenta a temperatura de um corpo até ele fundir ou às vezes chegar até a evaporar. Mas não existe um limite superior. Contudo, existe um limite inferior, que é o zero absoluto da escala Kelvin. Tá? Até hoje nunca se conseguiu obter essa temperatura em nenhum objeto. Contudo, ela existe. Essa temperatura existe, né? Bom, uma curiosidade importante é que a temperatura média do universo é cerca de 3 Kelvin, ou seja, uma temperatura muito baixa, é cerca de 270 graus Celsius, menos 270 graus Celsius, ou seja, seria uma temperatura muito, muito pequena, pelo menos para nós, né? Agora, uma pergunta interessante é por que na Terra a temperatura média é maior. Claro que aqui a Terra ela está localizada próxima a uma estrela, a nossa estrela, que é o Sol, por isso que a temperatura média, nesse caso aqui, é um pouco maior. Bom, para darmos seguimento ao nosso estudo, nós vamos tentar aqui enunciar ou falar acerca da Lei Zero da termodinâmica. No entanto, antes de falar ou de enunciar essa lei, nós vamos falar um pouco acerca da sua denominação. Por que esta lei é chamada de Lei Zero? Bom, em primeiro lugar, esta lei ela teve uma descoberta um pouco tardia e, para nós termos uma ideia, ela foi formulada apenas na década de 1930, muito tempo depois que a primeira e a segunda lei da termodinâmica já foram descobertas, numeradas, já tinham sido enunciadas. E pelo fato da Lei Zero da termodinâmica estar associada com o conceito de temperatura, que é um conceito fundamental tanto para a primeira lei como para a segunda lei da termodinâmica, por este motivo, ela deve ter uma numeração menor. Como já existem a primeira e a segunda, a numeração menor que pode existir seria zero. Então, por isso que essa lei é chamada de Lei Zero da termodinâmica. Bom, mas que lei é esta? Vamos tentar entender que lei é esta. Primeiramente, falando acerca de um conceito muito importante, que é o equilíbrio térmico. Em primeiro lugar, o equilíbrio térmico, para nós entendermos, é que em um sistema isolado, sempre tende a um estado em que suas variáveis macroscópicas, pressão, volume e temperatura, não mudam com o tempo. Ou seja, então, quando o sistema ele chega a um determinado momento em que essas variáveis macroscópicas não mudam mais com o tempo, ou seja, ficam estacionários, nós dizemos que o sistema ele chegou no equilíbrio térmico, tá? Um exemplo importante aqui é quando nós temos dois corpos, tem o corpo A e o corpo B, tá? Quando nós colocamos esse corpo dentro de um sistema isolado, isolado significa que ele não troca calor com o ambiente externo, com o meio externo. Quando eles forem colocados em contato, devido a eles terem temperaturas diferentes, então um irá fornecer calor para o outro, apesar de nós não termos mencionado ou falado acerca do conceito de calor, mas você já o entende lá no ensino médio. Entretanto, nós falaremos um pouco mais sobre calor em sessões posteriores, talvez não aqui nesse vídeo, mas durante as aulas. Então, nós sabemos que após um certo tempo, o calor é fornecido de um corpo para outro, de maneira que ambos ficam com a mesma temperatura. E a importância disto é que, quando eles atingem a mesma temperatura, eles chegam numa situação que nós chamamos de equilíbrio térmico. Bom, então vocês têm que aprender ou gravar direitinho o que é essa situação, porque é através dela que nós chegamos à definição de temperatura.
e podemos enunciar a lei zero da termodinâmica. Bom, vamos lá. Então, se eu pegar um corpo C, que seria tipo um um termômetro, e medisse a temperatura do corpo A, de maneira que a temperatura do corpo A fosse igual à temperatura do corpo C, depois pegasse esse mesmo aparelho e medisse a temperatura do corpo B, até chegar no equilíbrio térmico, e visse que a temperatura C, no primeiro caso e no segundo caso, fossem iguais, então nós poderíamos perguntar se TA é igual a TC e TB é igual a TC, isoladamente, será que TA é igual também a TB? Bom, é justamente isso que a lei zero da termodinâmica estabelece. Ela afirma o seguinte, que se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, A e B também estarão em equilíbrio térmico entre si, ou seja, eles estarão também na mesma temperatura. Então, essa lei zero ela define o conceito de temperatura, que servirá para nós durante todo o capítulo. Bom, é importante nós enunciarmos as outras escalas, que teremos vários exercícios ou alguns exercícios relativos às escalas termométricas, mas então vamos aqui fazer um estudo sobre essas escalas. Então, em primeiro lugar, a escala Celsius é a escala mais usada em todos os países. A medida da escala Celsius é dada em graus. Então, por exemplo, se você tiver esse valor aqui, 20 graus C, você lê como 20 graus Celsius. Já na escala Kelvin, tem uma observação interessante que você não lê mencionando o nome grau. 300K, aqui você leria como? Você pode ler como 300 Kelvin. Isso seria a leitura correta. A regra de conversão entre as escalas Celsius e Kelvin é dada por esta equação. E nós vemos aqui que Tc ele representa uma temperatura na escala Celsius, enquanto T, sem nenhum subíndice aqui, representa a temperatura na escala Kelvin. Então, note que a regra de conversão entre a escala Celsius e a escala Kelvin é uma relação linear. Então, se você tiver, por exemplo, aqui a temperatura Kelvin igual a 273,15 Kelvin, corresponde, se você substituir aqui, a 0 graus Celsius. Tá? Isso é um valor só para a gente exemplificar o uso dessa equação. Já a escala Fahrenheit é a escala mais comum ou mais utilizada nos Estados Unidos. Ela utiliza um grau menor do que a escala Celsius e a escala Kelvin, que são equivalentes. Isso significa que uma variação de 1 grau na escala Celsius é uma variação maior do que a variação na escala Fahrenheit. E a regra de conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit é dada por esta equação, onde Tf é a temperatura em graus Fahrenheit, vai ser igual a 9/5 da temperatura na escala Celsius mais 32 graus. Então aqui a gente faz um exemplo bem simples de transformar 5 graus Celsius em Fahrenheit. Então você nota que você faz uma simples substituição e chega no valor de que 5 graus Celsius equivale a 41 graus Fahrenheit.